Gravando, Cleber. Tá. Irmãos, então vamos terminar o livro hoje. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é só você pegar Apocalipse, o último capítulo, não é? E ir para o versículo 13, que eu vou retomar a partir do versículo 13, tá? Apocalipse 22, versículo 13. Então vamos lá. Jesus falando, tá? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por que ele está falando isso? É porque está chegando no final da revelação e ele está querendo fechar dizendo que ele é o consumador, não é? Assim como ele foi o criador, ele é o criador, por isso ele usa as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Ele é o alfa, ele é o que inicia, ele é o que cria, e ele é o ômega também, não é? Ele é o que termina, é o que consuma. É o primeiro e o último, é o princípio de todas as coisas e é o fim de todas as coisas também. Irmãos, às vezes a gente vê por aí algumas pessoas falando, não, pode deixar que eu cuido disso, pode deixar que não vai acontecer tal coisa, e o ser humano fica se comprometendo com o que ele não pode. Por quê? Porque há muitos fatores que escapam ao nosso controle, não é verdade, irmãos? Então a gente não pode garantir muita coisa nessa vida, não. Ah, eu garanto que vai dar tudo bem, eu garanto que eu vou segurar as pontas, eu garanto que a gente não vai sofrer tal coisa, eu garanto isso, garanto aquilo, mas o ser humano não tem esse poder, não é, de garantir um futuro seguro, estável. Por quê? Porque há coisas que escapam ao seu controle. Somente um ser que fosse soberano sobre todas as coisas, alguém realmente onipotente, como é o caso de Deus, para poder dizer vai ser assim e realmente ser do jeito que ele está falando. Não é? Então, quando a gente lê Apocalipse, irmãos, a gente tem que chegar agora no final, lembrando o seguinte: quem fez a promessa é aquele que pode todas as coisas. Entendeu? Quem fez a promessa, quem garante um final feliz é aquele que tem a história nas mãos. Então, esse é o nosso consolo, é saber que Deus é que se compromete, não é, a consumar todas as coisas. Então, continuando aqui, versículo 14. Bem-aventurados, Jesus continua falando, tá? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Se você for lavar alguma coisa literalmente em sangue, não é? A última coisa que vai acontecer é ela sair limpa. Ela vai sair suja, suja de sangue, não é? Só que aqui nós temos um mistério maravilhoso, né, irmãos? Eles usam essa expressão, lavar no sangue do Cordeiro, porque só o sangue de Jesus purifica de todo pecado, irmãos. Só o sangue de Jesus. Então, quando ele fala feliz aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele quer dizer, em outras palavras, né? Feliz é aquela pessoa que teve os seus pecados perdoados, não é, no sacrifício de Cristo Jesus. Essa que é a mensagem. Feliz é essa pessoa. Não é aquela que tentou se justificar pelas obras, não é aquela que tentou entrar nessa nova terra, não é, pelo mérito próprio, porque ninguém tem mérito próprio, tá? A Bíblia diz lá, o profeta Isaías, que a nossa justiça, meus irmãos, é como um trapo de imundície. Você entendeu? Não adianta ninguém querer sonhar com esse céu, com essa nova terra, sonhar em chegar lá e entrar lá por mérito próprio. Isso não existe. Isso não existe. O destino do homem é a condenação. Se ele não aceitar Jesus como seu Salvador, não tem jeito. Por isso que fala, feliz. Quem é feliz? É o que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que lhes assista o direito. O direito. Quando você crê em Jesus, você ganha o direito à árvore da vida e entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Quem entra pela porta, irmão, ou é o dono ou é o convidado. Não é? O bandido, ele entra acima do muro, ele entra por trás, ele entra tentando penetrar, né? Mas nós já vimos que nem isso vai ser possível na Nova Jerusalém, porque ninguém vai poder entrar lá, né? Ninguém contaminado, ninguém que não aceitou Jesus. Só aqueles que aceitam a Cristo é que ganham esse direito, não é?
E aqui continua. Fora ficam os cães, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Vamos ver cada um desses aqui, ó. Primeiro ele fala: fora ficam os cães. Essa expressão na Bíblia é um termo utilizado, meus irmãos, para se referir a pessoas desprezíveis. A imagem que o escritor tem em mente é daquele cachorro de rua, abandonado. Sabe aquele cachorro que ninguém quer cuidar? Que quando ele chega perto você enxota logo? Não é? É como se fosse um ser desprezível. Cães, todos aqueles que zombaram de Cristo, que ignoraram a mensagem do Evangelho, que fizeram pouco caso dessa mensagem, são pessoas, aos olhos de Deus, desprezíveis. Desprezíveis e serão punidas por isso. Então eu te falo, meu irmão, não tenha inveja do ímpio no seu caminho. Você vê muita gente se dando bem nesse mundo e você pensa, será que ele está certo e eu estou errado? Meus irmãos, aos olhos de Deus, desprezíveis. Desprezíveis. Não é? São aqueles que no final, em vez de ouvirem, vinde benditos de meu Pai, né? Vão ouvir, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Tá? Então não tenha inveja do ímpio no seu caminho. Cita também os feiticeiros. Eles já haviam sido citados lá em Apocalipse 21, versículo 8. Né? Eles, os impuros, os assassinos, os idólatras, os mentirosos, todos esses outros aí já haviam sido citados lá em Apocalipse 21, 8. Qual é a diferença agora, nessa nova menção? A diferença é que, se você for comparar, você vai ver que diz assim nesse versículo: aquele que ama e pratica a mentira. Olha só, irmãos, está vendo? Aquele que ama e pratica a mentira. Por que é importante ressaltar isso? Porque o crente, ele pode pensar assim, poxa, Kleber, mas eu conto umas mentiras às vezes, né? Eu conto umas mentiras, às vezes fico até com medo quando eu vejo isso aí, ó, que os mentirosos não vão entrar e tal. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Presta atenção. Todo crente peca. Isso é um fato. Agora, há uma diferença de você pecar e você viver na prática do pecado. É diferente, meu irmão. Você entendeu? Então, se você for, por exemplo, para 1 João, capítulo 3, versículo 6 a 9, olha só a diferença. Diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aí você vai para o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, uma diferença de você mentir, por exemplo, você está numa conversa, aí de repente você conta uma coisa que não é verdadeira, depois você chega em casa, se lembra, poxa vida, pisei na bola ali, pede perdão a Deus e tudo. O crente, ele peca, ele peca. Mas ele não pode viver pecando. Essa é a diferença, entendeu, meu irmão? Você falar uma mentira às vezes e se arrepender e pedir para Deus, poxa, Deus, me ajuda, né, a não fazer mais isso, é diferente daquela pessoa que vive mentindo. Que vive mentindo. Aquele mentiroso, quanto mais, você está entendendo? Então, quando menciona aqui, né, fora ficam todos aqueles que amam e praticam a mentira, é aquele que faz da mentira uma prática de vida. Né? Então não fica grilado, não. Ah, mas eu minto às vezes, né? Você mente, eu minto, todos nós mentimos, mas quando a gente mente, a gente procura, né, consertar, procura evitar a mentira. Né? Tiago falou na sua carta: se nós controlássemos a língua, seríamos o quê, irmãos? Varões perfeitos. Varões perfeitos. Ninguém consegue controlar a sua língua. Isso é uma maldição, meus irmãos. É uma maldição, né? Mas temos que ficar vigiando, né, pedindo a ajuda de Deus. Isso tem que ser uma constante na nossa vida, entendeu? Então, esse versículo ele fala que certas pessoas ficarão fora da Nova Jerusalém. Né? Qual é o destino delas? Apocalipse 21, versículo 8. O lago que arde com fogo e enxofre. A segunda morte, irmãos.
o inferno definitivo. Então, uma pessoa que vive na prática do pecado, seja ele qual for, né, é uma pessoa que, na verdade, não conheceu ainda Jesus, né, porque o crente peca, mas não vive pecando. Note que Jesus fala nesse versículo também, tá, meus irmãos? É Jesus falando. Então a gente fica pensando, Jesus é bonzinho, Jesus não vai fazer nada, não. Irmãos, é o que eu falei para vocês. O Jesus da primeira vinda, né, é aquele Jesus que trouxe a oportunidade. É aquele Jesus que trouxe a mensagem de salvação. Entendeu? Esse Jesus da primeira vinda, ele está aí. Ele está aí chamando, né? Vinde a mim, vinde a mim. Durante toda a era da igreja, nós estamos ouvindo Jesus da primeira vinda. Vinde a mim. Mas quando Jesus voltar, irmãos, isso vai acabar. Isso vai acabar. O Jesus que vai voltar vai ser o Jesus juiz, aquele que vai julgar o mundo. Vai ser o Jesus que nesse versículo 15 fala: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos. Esse Jesus duro que a gente está vendo aqui, ele não aparece tanto, né? Na época do Evangelho, não aparece tanto, mas é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus, né? Mas Kleber, é muito estranho, é muito diferente. Não, meu irmão, não é muito diferente, não. Se você for lá em Mateus 23, Jesus fala do começo ao fim, escribas e fariseus hipócritas. Escribas e fariseus hipócritas. Ele fala o tempo todo. Quer dizer, esse Jesus, com esse lado mais duro, ele também, né, se revelou na primeira vinda. Não dá para você dizer são completamente diferentes. Não, não dá para você dizer isso. Foi ele que falou, não é, sobre Cafarnaum, que ela iria ter um julgamento muito mais rigoroso do que Sodoma e Gomorra. Foi esse Jesus da primeira vinda. Tá, irmãos? Então não pense assim, agora tem um Jesus no Evangelho e tem um Jesus no Apocalipse. É o mesmo Jesus. Só que o Jesus do Evangelho, a ênfase dele era na mensagem da graça. E o Jesus do Apocalipse, a ênfase dele vai ser na palavra de condenação àqueles que o rejeitaram. Tá? A diferença é só essa aí. Então vamos lá. Jesus continua, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Se você rever o versículo 6, que nós já vimos, desse mesmo capítulo, diz lá, né, o anjo falando para João, ele falou assim, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Está lá no versículo 6. O anjo falou, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Agora, no versículo 16, que é o versículo que nós estamos lendo, Jesus diz o seguinte, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Vocês estão vendo? Então, Jesus está falando que aquele que é mencionado lá no versículo 6 é ele mesmo. É ele mesmo. E como é que ele é chamado no versículo 6? O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa linda. Toda hora o Apocalipse, ele fala de Jesus como sendo Deus também, né? Como sendo Deus também. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é igual ao Pai em substância, a substância da divindade. Ele é igual ao Pai em atributos, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, enfim, né? Ele é Deus também. Por isso que você, quando lê lá João, no início do Evangelho de João, né? No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Entendeu? Então é isso.
Por isso que não precisa ficar estranhando, não. Ah, mas aqui no versículo 6 falou que o Senhor, o Deus, né, enviou o anjo. E agora Jesus está falando que ele que enviou o anjo. O que está havendo aqui? Meu irmão, é só isso. É só isso, é porque ele é Deus. Ele é Deus também, né? Ele fala, eu sou a raiz e a geração de Davi. Olha que mistério, meus irmãos. Olha, ele é tanto a raiz da árvore Davi. Vamos imaginar essa figura, né? Davi é uma árvore. Vamos imaginar essa figura. Ele é a raiz da árvore Davi e também é o descendente de Davi. Olha que coisa. Ele é o Deus que originou o rei, mas ele é o Deus também que se encarnou num descendente do rei. Você entendeu? Davi veio dele porque ele é Deus, né? E Davi gerou ele. Por quê? Porque ele é descendente de Davi, ele encarnou na história. Que coisa, hein? Que coisa incrível, né? Só mesmo Jesus poderia falar isso. Eu sou a raiz, né? O começo de Davi, mas também sou descendente dele, né? O Deus que entrou na história, meus irmãos. Deus que entrou na história, se encarnou. E ele fala também, ó, eu sou a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Jesus, meus irmãos, ele não é a estrela caída, Satanás, né? Aquele que, à semelhança da antiga Babilônia, foi lançado por terra. Se você olhar Isaías 14, versículo 12, não é? A gente vê aqui uma profecia relacionada à Babilônia, mas que ela também é interpretada como se referindo a Satanás. Isaías 14, versículo 12. Olha o que diz. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Está vendo? Satanás, ele é a estrela caída, né? A estrela caída. Jesus, ele fala, eu sou a brilhante estrela da manhã. Qual é a estrela que brilha de manhã, irmãos? É o sol. É por isso que Jesus também é o sol da justiça, profetizado em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz. Malaquias 4, verso 2. Diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Olha que coisa linda, hein? Aquele que traz salvação, onde? Nas suas asas. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo e a igreja estão pedindo, ó, vem, vem. Estão ansiosos. Essa aqui é aquela ansiedade boa, né, irmão? Tem ansiedade que é ruim e tem ansiedade que é boa. Quando você se preocupa demasiadamente com as coisas e deixa de descansar em Deus, é ansiedade ruim, né? Se deixa levar por aquela angústia, aquela agonia, essa aqui é uma ansiedade ruim. Agora, quando você fica desejando ardentemente a volta de Cristo, meu irmão, é uma ansiedade boa, né? O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor, vem. Aquele que ouve, diga. Agora está exortando, é aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, quando Jesus falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E ficou lá perguntando, tu me amas? E Pedro ficou já sem jeito e disse assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, né? Jesus, meus irmãos, é aquele que sabe todas as coisas, né? Ele revela o desejo do Espírito Santo e da igreja por sua volta. Por isso que você fala, ah, Jesus está falando, como é que aqui diz que o Espírito e a noiva dizem vem? É porque Jesus sabe o que o Espírito Santo quer. Ele sabe o que a igreja quer. Ele sabe todas as coisas. Por isso que ele está revelando aqui o desejo mais profundo do Espírito Santo e da igreja. Qual é o desejo mais profundo da igreja, hein? Qual é o desejo mais profundo? É que Jesus volte logo. Esse é o desejo da igreja. Se você faz parte da igreja, este é o seu desejo mais profundo.
Ah, Kleber, eu não sabia que era esse meu desejo. Mas é, meu irmão, mas é. Se você analisar o seu coração, você vai ver que aquilo pelo qual você mais anseia, pelo qual eu mais anseio nesta vida, é a volta de Jesus. Sabia disso? Né? E ele faz um convite também ao leitor que não está decidido ainda, hein? Ele fala: vem, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O que é a água da vida? Eu já falei para os irmãos. A água da vida é a salvação em Jesus. É uma água que deve ser oferecida a todos aqueles que estão sedentos espiritualmente falando, não é, irmãos? Todos aqueles que você olha, não existe, na verdade, uma pessoa neste mundo que você olhe nos olhos que não precise de Jesus, sabia? Não existe. Todos estão sedentos espiritualmente, mas nem todos sabem disso. Nem todos sabem disso. E só nós, a igreja, só nós temos a água da vida para matar a sede dessas pessoas. Só nós temos essa água. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha só, irmãos, que coisa interessante, né? Ele está falando, Jesus está falando, que se alguém acrescentar alguma coisa a essa profecia, e quando você ouve pregações por aí, quando você vê palestras por aí, quando você lê alguns livros, você percebe que o pessoal está indo longe demais, não está não? Está inventando moda, está falando coisa que não existe, ou seja, está acrescentando a revelação final. Eu lembro que quando eu fazia teologia, na época eu fazia teologia ainda, eu ouvi falar numa escritora que era a Mary Baxter, né? E ela escreveu 2 livros, irmãos, que era o seguinte: olha, a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, né? Entre outras coisas que ela dizia na divina revelação do inferno, é que havia lá o quarto das lágrimas, né? É um quarto em que as pessoas ficam chorando pela eternidade. Tá, irmãos? Meus irmãos. Não, irmão. Não entra nessa, não, meu irmão. Meu irmão, não caia nessa, não. Vamos ler a Bíblia, meu irmão. Vamos nos apegar à palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, meu irmão, fora! Fora! Nós não podemos perder tempo com essas coisas inúteis. Temos que nos apegar à palavra de Deus, irmãos. É ela que nos traz a luz, né? Para os nossos caminhos. Então, o que vai acontecer se alguém resolver acrescentar? Deus vai acrescentar os flagelos escritos neste livro. O que é flagelo, Kleber? Flagelo é qualquer punição física, qualquer castigo, tortura. Você já viu tanto de flagelo que tem nesse livro, meu irmão? Ainda tem doido que fica querendo acrescentar coisa? Realmente não entendeu o que está escrito aqui, né? E fala mais, ó, versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ô, Kleber, ele está falando aqui que um crente pode perder a salvação? Não, meu irmão, veja por outro lado. Ele está dizendo aqui que um crente jamais vai fazer um negócio desse. Jamais vai fazer um negócio desse. Quem fizer um negócio desse, está em risco de perder a sua parte da árvore da vida, é porque, na verdade, não é um crente, meu irmão. Isso aí só pode vir de um não crente, de uma pessoa que não tem temor, de uma pessoa que não entende a palavra de Deus. Só esses mesmo é que podem cometer esse tipo de pecado. Você entendeu? O crente não. Ele teme, ele respeita a palavra de Deus. Essa sentença aí é como eu falei aqui, ó. O crente é o alvo principal, pois o não eleito não tem parte na árvore da vida, né? Mas pensa o seguinte, por que Deus exorta? Ele exorta para manter o verdadeiro crente no caminho certo. É por isso que servem as exortações da Bíblia. Como é que ela funciona? No caso do eleito, ela funciona como uma exortação, tá entendendo? Para mantê-lo sempre no caminho certo. No caso do não eleito,
ela serve como uma palavra de condenação. Por quê? Porque ele vai acabar não obedecendo e ele vai ser punido por isso, tá? Então as pessoas falam assim, mas se todo mundo, se existem os eleitos, para que servem as exortações da Bíblia para uma pessoa que não pode perder a salvação? Ela serve justamente para manter o eleito no caminho da salvação. Você entendeu? É o meio que Deus usa para nos manter no caminho da salvação. Agora, no caso do não crente, ele vai desobedecer e vai ser condenado mesmo. Tá? Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, nós temos aqui, mais de uma pessoa falando, tá entendendo? Temos mais de uma pessoa falando. Primeiro, Jesus fala, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Esse aí é Jesus falando, né? Ele dá o testemunho de tudo e ainda fala, eu vou vir sem demora, com certeza, no calendário de Deus, né? Ele vai vir sem demora. E aí, alguém fala assim, amém, vem, Senhor Jesus. Quem é esse? Provavelmente é o apóstolo João, tá? Ele expressando o seu desejo final aqui, de reencontrar o Senhor Jesus. Lembrando que o apóstolo João, irmãos, ele foi chamado de o discípulo amado, tá? Ele provavelmente era o mais novo dos apóstolos, era aquele que tinha o privilégio de, durante a ceia, né, poder encostar no peito de Jesus, tá? Então, ele teve uma aproximação de Jesus maior que todos os outros. Porque vocês lembram que havia um trio que sempre estava com Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Mas João, dentre os três, ele era ainda mais próximo, porque ele era considerado o discípulo amado. Lá na ceia, quando Jesus falou que alguém ia traí-lo, Pedro fez um sinal lá para João, falando assim, pergunta para ele quem é. Olha só a intimidade que João tinha com Jesus. Então, João, depois que Jesus subiu, foi para o céu, João ficou décadas sem ver o Senhor Jesus. Ficou décadas. E aí, no final da sua vida, lá em Apocalipse, no final da sua vida, já com 90 anos de idade, quase 100 anos de idade, Jesus aparece de novo para ele matar a saudade. Mas aí Jesus está se despedindo de novo. E aí João fala, vem, Senhor Jesus. Bateu saudade de novo, irmãos. É assim. Quem conhece Jesus é assim, Tem contato com ele, não adianta. Se Jesus aparecer 200 vezes e for embora 200 vezes, a gente vai sentir saudade. Quem não sente saudade de Jesus tem algum problema. Quem não sente falta de Cristo está com algum problema. João aqui teve contato com Jesus, ficou décadas, viu de novo e falou, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Já está com saudade. E aqui, o apóstolo João termina falando, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Né? Porque, irmãos, a mensagem que não pode ficar de fora é o seguinte, a graça. Tudo é graça. Tá? Mas o céu, não sei o quê, é graça. Nova terra, graça. Nova Jerusalém, graça. Aquela água da vida, aquele verde maravilhoso, aquela cidade arranha-céu, aquelas ruas de ouro, tudo isso é graça. É por isso que nós não vamos perder essa bênção, meu irmão. Nós não vamos perder, sabe por quê? Porque ela nos é dada de graça. Toda a glória a Deus. Amém. E aqui, irmãos, Carlos. Oi, Cléber. Nós terminamos aqui. Não sei se os irmãos querem falar alguma coisa, mas se quiserem, eu posso começar a dar início à parte de escatologia, tá, irmãos? Não, tranquilo, irmãos. Deixa eu só... Encerramos, graças a Deus, o livro de Apocalipse. Na aula passada eu dei uma introdução sobre escatologia. Kleber, se algum irmão tiver alguma pergunta, algum esclarecimento que queira fazer sobre o livro de Apocalipse, também fica à vontade. Tá.
Tá? E na sequência, se não tiver, Kleber, vamos dando sequência ao tema. O nosso próximo tema que vai ser já por quê? Porque Apocalipse está totalmente diretamente ligado à escatologia. É Não tem verdade. como separar Apocalipse de escatologia, até porque fala de coisas passadas, presentes e futuro. Então, meu irmão, dá na sequência. Deixando o espaço para os irmãos que quiserem fazer qualquer pergunta sobre o livro de Apocalipse. Tá. Carlos, você e o Kleber, eu tive uma interrupção na última ocasião que o Kleber deu aula no capítulo 22. Queria saber, Kleber, se é possível você fazer relembrar para a gente aí do capítulo 22, o Tá. versículo 12. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós acabamos de ouvir uma mensagem lá em Efésios, né, que diz que Deus nos chamou, nos salvou em Cristo para as boas obras. Né? Essa é a ideia de que ele tem um galardão, né, para todos aqueles, né, que estão em Cristo e retribuirá segundo as suas obras. Dá para O importante, relembrar isso aí para a gente? o importante que a gente tem que enfatizar aqui quando fala sobre galardão é porque, embora a Bíblia use uma linguagem que nos remete a recompensas, não é, irmãos? Porque quando a gente vem falar sobre galardão, ele ainda fala assim, ó, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Dá aquela ideia de recompensa, mas a gente não pode perder de vista que o galardão, ele também é fruto da graça. Tá? Ele é fruto da graça. Porque não podemos oferecer nada a Deus que não nos tenha sido dado primeiro. Então, fala assim, por que eu trabalho para o Senhor, eu ofereço minha inteligência, né, minha força, meu trabalho, meu esforço e tal, mas tudo isso, quem foi que te deu? Foi Deus, veio de Deus, tudo vem de Deus. A nossa inteligência, a nossa capacidade, não é? A nossa vontade de servi-lo, isso também vem de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá a Filipenses, né, que ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, isso revela o quê? Revela que tudo, como eu falei aqui no final do Apocalipse, né? Tudo é graça, tudo é graça. E por que Deus fala assim, que mesmo assim ele vai dar galardão se tudo é graça? Meu irmão, porque Deus é um Deus de graça, é um Deus gracioso. Ele quer dar ao crente mesmo assim. Quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quer ver? Vamos lá dar uma olhada. 1 Coríntios, capítulo 3, fala lá sobre os galardões, né? E diz assim, ó, a partir do versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia? O dia do juízo, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Que dano, Kleber? Perder a salvação? Não. Pode sofrer o dano de não receber galardão. Porque diz assim, ó, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então, irmãos, o que acontece? Tem muita gente que faz obras para Deus e a gente pensa, isso aí vai ganhar um galardão enorme, não é? Mas Deus conhece o coração. Há pessoas que pregam a palavra, que ensinam a palavra, mas podem fazer isso para aparecer. Concorda comigo? Pode fazer para aparecer. E na hora do juízo, ele vai ser provado pelo fogo. Essa obra vai ser provada pelo fogo. Então, vamos dizer, o sujeito pregou 1000 vezes, mas ele pregava para aparecer, ele pregava por inveja. O que vai acontecer com essas obras? Elas vão se queimar diante dele. Vão se queimar diante dele. Então, ele vai sofrer um dano. Qual é o dano? Vai perder toda a recompensa, vamos dizer, recompensa não, né? O presente de Deus por essas obras. Então, aqui no versículo 12, venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Mas essas obras, nós sabemos,
elas são fruto da graça, como tudo mais na vida da gente, tá, irmão? Amém. Obrigado, Cleber. Eu gostaria de só destacar também, né, essas palavrinhas, nós devemos estar bem atentos a elas. Salvação, graça. E uma vez Graça. alcançado pela graça, né, temos que fazer obras, porque vale a pena, irmãos, no sentido de que 1 Coríntios 15:58 ainda diz, né, o vosso trabalho nunca é vão no Senhor. Isso, Ele produzirá galardão. Não é exato. trabalhar para ter, trabalhar porque é salvo, mas vivendo o que é proveitoso, a glória de Cristo, né? Que nós tenhamos essa disposição de fazer obras, de trabalhar, de se envolver na obra, né? Para que possamos ser gratos pela salvação, que é graça, e desfrutar do galardão que está com Cristo, para dar para cada um de nós. E outra prova também que isso é graça, irmãos, porque pensem comigo, olha, mesmo que Deus não desse galardão para nós, mesmo que ele não desse, nós já estaríamos muito bem, porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Se a gente for pensar só no sacrifício de Cristo nos garantindo a vida eterna, nós já trabalharíamos para ele movidos pelo amor, pela gratidão. Pelo amor e pela gratidão. Não é? Porque isso que ele está nos dando é demais, meus irmãos. É demais. A vida que a gente tem neste mundo é uma vida temporária, ela é muito rápida, ela é como neblina. Por mais que o crente sofra, vai terminar logo, e quando terminar, ele vai ter uma eternidade de bem-aventurança. Isso nos leva à conclusão que se Deus não nos desse nenhum galardão só por essa bênção da vida eterna, eu já trabalharia para ele, né, por amor, por gratidão, na boa. Mas ainda tem os galardões, hein? Que coisa, hein? Impressionante, né? Faço uma comparação com uma coisa que o pessoal de Brasília conhece muito, né? Pensa no melhor concurso de Brasília, né? O melhor deles, né? Certo. E aí você passou como o último, era 100 vagas, você foi o 100º. O que é o melhor? Ser o 100º que foi chamado ou ser o primeiro dos reservas aguardando? Ó. A ideia de que estar no céu, estar com Cristo é muito melhor, né? E como você falou, e ainda tem galardão. Né? Ainda tem galardão, né? É demais mesmo. É por isso que a gente fala, é um Deus gracioso, né? É um Deus gracioso, porque existe graça, a gente fala assim, fulano é gracioso. Não, gracioso é aquele que é a origem da graça. Só Deus é gracioso, né? Por isso que quando fala lá na reza católica, Ave Maria, cheia de graça. Não é isso que a Bíblia fala, né, irmãos? A Bíblia fala o quê? Quando o anjo aparece para Maria, ele fala bem assim, Maria, achaste graça. O que quer dizer essa expressão, achaste graça? Quer dizer que ela encontrou da parte de Deus graça. Ela encontrou da parte de Deus um favor que ela não merecia, né? É essa a ideia do texto bíblico. Aí a Igreja Católica pega e inventa a expressão Maria cheia de graça. Não, ela não é cheia de graça. Ela achou graça. Quem é cheio de graça, Kleber? Só um é cheio de graça. Deus. Por quê? Porque só Deus é gracioso, né? Cheio de graça, gracioso. E é interessante isso que Kleber está falando, como é que é importante a tradução da Bíblia. Porque quando o Jerônimo lá ele faz essa tradução, ele põe plena gratia. Quando ele põe plena gratia, ele diz que Maria está cheia de graça. Uma coisa que a gente aprende é que Deus não escolhe uma coisa porque é boa, mas porque Isso. Deus escolhe é que a coisa se torna boa. Isso. Não é? Deus não escolheu porque nós somos bons. O fato de Deus ter nos escolhido, ele nos tornou bom. E outra coisa que o Kleber falou aí, que a gente começou em escatologia, e a gente vai continuar a falar isso aí, que todos desejam a volta de Jesus. E Jesus deixou uma dica para nós, né? Várias na Bíblia. E uma delas que ele deixa ali no sermão escatológico dele, em Mateus 24:14, é que depois que o evangelho for pregado a todas as nações, povos, aí virá o fim. Conclusão que eu tenho, se eu e você desejamos a volta de Jesus, se nós desejamos ver o fim de toda a maldade, o que nós fazemos para apressar essa volta? Pregar o evangelho. Quanto mais o evangelho, o que nós fazemos, por exemplo, no Ministério Vem Orar, na nossa oração nos lares, na segunda-feira? Um dos temas nossos é os missionários. Por que os missionários? Porque quanto mais nós temos missionários, mais homens e mulheres enganjados na pregação do evangelho, mais nós estamos também contribuindo não só para esperar, como para apressar a volta de Cristo.
Esse engajamento, nós temos aí nossos pontos de pregação. Também é uma tentativa de dizer para a igreja, Maranata, vem Senhor Jesus. Quanto mais nós nos enganjamos, mais nós ampliamos aqui o raio de ação do evangelho, seja na nossa região, seja pelo mundo afora, é uma forma do clamor da igreja dizer, vem Senhor Jesus. Então, esse engajamento nas boas obras, uma delas, porque boas obras para nós na Bíblia é igual à vontade do Senhor. O que é fazer boas obras? Fazer a vontade do Senhor. Não está em Efésios? As boas obras que ele preparou desde a eternidade. Se ele preparou desde a eternidade, quando eu faço boas obras, nada que eu estou fazendo é o quê? A vontade do Senhor. Por isso que lá o Senhor Jesus diz, Mateus, é uma palavra que me enche de muito temor. Quando ele diz, muito naqueles dias vão dizer, Senhor, 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 e eu vou dizer, afastam de mim. Mas, Senhor, nós não expelimos demônio? Nós não fizemos milagres? Nós não pregamos o evangelho? Afasta de mim, porque eu não te conheço. Praticais a iniquidade. Vós não obedeceste ao meu Pai. Então, aquilo que Kleber coloca aí para a gente, e que eu acho que todos que estão aqui anseiam a volta de Jesus, é quanto mais enganjados nós tivermos na anunciação, na proclamação do evangelho, mais nós estamos apressando a volta do Senhor. Minha contribuição aí, Kleber. Outra coisa também, irmãos, para poder firmar mais essa ideia de graça, né? Porque isso aí é o mais importante, irmãos. É o mais importante. Por quê? Porque quanto mais você tiver ciente de que tudo é graça, mais a glória vai para Deus. Você está entendendo? Mais a glória vai para Deus. E o objetivo da criação é direcionar toda a glória para Deus. Você entendeu? Não existe propósito maior na existência do que direcionar toda a glória para Deus. É por isso que a graça tem que ser sempre enfatizada. Eu, Kleber, para poder sempre me lembrar disso, que a graça é o ponto, né, que deve ser enfatizado, eu gosto muito de citar o exemplo daquele ministério Evangelismo Explosivo, que eles têm aquela pergunta, né, que eles falam o seguinte, ó, se você chegar no céu hoje, você morrer e chegar no céu, e te perguntarem lá, por que que você deve entrar aqui? O que que você vai responder? O ser humano, via de regra, ele vai dizer alguma coisa que ele fez ou que ele é para poder justificar a entrada dele no céu. Você entendeu? O ser humano, via de regra, ele vai responder essa pergunta dizendo alguma coisa que ele fez na Terra ou alguma coisa que ele é para poder justificar a entrada dele no céu. Então ele vai dizer o seguinte, ó, eu fui bom. Eu fui bom com as pessoas. Eu não fiz mal a ninguém. Ou então ele vai falar alguma coisa que ele fez, né? Eu dei cesta básica. Eu contribuí com dinheiro. Eu fiz tal coisa. Mas vocês percebem que a resposta dele vai ser sempre alguma coisa nele, dele, né? Para poder justificar a entrada no céu. Qual é a resposta certa, irmãos, para poder você entrar no céu? A resposta certa é dizer o seguinte, ó, tudo que eu precisava ser e que eu precisava fazer, Jesus fez por mim. Você entendeu? Essa é que é a resposta. Tudo que eu precisava ser e que eu precisava fazer, Jesus fez por mim. Tudo é Cristo, irmãos. Tudo é Cristo. Né? Então, uma mensagem fora disso aí é heresia, é besteira. Tá? Então, quando você estiver esquecendo dessa questão da graça, porque olha só, a mensagem da graça, ela derruba toda a prepotência, toda a arrogância do homem, não é? Não tem espaço para vanglória, não tem espaço para busca de mérito próprio, não tem espaço para nada disso, para discutir nada disso, não. Não tem não, irmãos. É só você receber a bênção, tá? Porque esse Deus é demais, é maravilhoso demais. Né? Só isso. Então, o que você acha, Carlos? A gente começa aqui ou não? Vamos fazer o seguinte, irmãos. Olha só, dá sequência, Kleber, até temos aí mais 10 minutos, vamos dar sequência na nossa aula, aí 11 horas e a gente encerra, que aí a gente já ganha tempo. Tá bom. Tá? Peraí. Então, vou parar isso aqui e vou pegar outra janela aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, né? Tá vendo aí, Carlos? Sim, dá para ver. Ó, Tá dando para ver.
O Carlos tinha mencionado na aula passada, dando aquela ideia geral, falou sobre escatologia pessoal ou individual e a escatologia geral. E ele explicou lá para os irmãos, não é, que a escatologia ela é chamada de pessoal ou individual quando ela trata daqueles assuntos que tem a ver só com uma pessoa. Tá entendendo? Quais são esses assuntos, Kleber, que tem a ver com uma pessoa só? Olha, a morte física, a imortalidade da alma e o estado intermediário. Por quê que isso só tem a ver com o indivíduo? Porque isso não acontece com todo mundo ao mesmo tempo. Você entendeu? Não acontece com todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo morre fisicamente na mesma hora? Não. Eu vou morrer numa hora, o Carlos vai morrer em outra, o pastor vai morrer em outra hora. Quer dizer, escatologia individual trata daquele evento que vai acontecer com cada indivíduo, certo? Isoladamente. Então, quando a gente fala sobre escatologia individual, a gente fala sobre 3 assuntos. Quais são eles? A morte física, que vai acontecer com a pessoa individualmente, não é? Não vai acontecer com todo mundo de uma vez, vai acontecer individualmente. A imortalidade da alma, que é o quê? O fato da alma não morrer, a alma não morre. Na verdade, o ser humano, irmãos, morrer no sentido de deixar de existir, isso não existe. Isso não existe, tá? Então, a imortalidade da alma, porque a alma não deixa de existir, e o estado intermediário, que é o quê? É onde a alma está até Jesus voltar. Porque se uma pessoa morrer hoje, se ela morrer hoje, a alma dela vai para um lugar e vai ficar lá até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Por isso que a gente chama de estado intermediário. A alma não fica lá para sempre, não. Ela só fica nesse período da morte física até a volta de Jesus. Por isso que a gente chama esses eventos de escatologia individual. E o que é escatologia geral? Escatologia geral, ela trata daqueles eventos que envolvem todo mundo. Todo mundo, não é só o indivíduo, não. É todo mundo. Que eventos são esses, Kleber? Primeiro, volta de Cristo. Envolve todo mundo? Envolve, porque todos verão Jesus voltar. Não vai ser uma coisa individual. Ah, eu vi Jesus voltar. Sabia? Eu vi Jesus voltar. Não. Quando Jesus voltar, todo mundo vai ver. É uma coisa que envolve todo mundo. Ressurreição geral. A palavra geral já diz, né? É uma coisa que todo mundo vai passar. No dia que Jesus voltar, vai haver uma ressurreição geral. Vai ressuscitar crente e não crente. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo. Arrebatamento da igreja é uma coisa que toda a igreja vai passar. Não é uma coisa só para um crente. Toda a igreja vai passar. O arrebatamento da igreja. Juízo final é uma coisa que crentes e não crentes vão passar. Não é uma coisa individual também. Todo mundo vai passar pelo juízo final. Crente e não crente. Estado final. O que é estado final, Kleber? Resumindo, estado final é céu e inferno. Todo mundo vai passar pelo estado final. Né? No caso do crente, vai para o céu. No caso do não crente, vai para o inferno. Mas não é uma coisa individual. É uma coisa que atinge a todos. Então, meus irmãos, é muito fácil entender isso, não é? Escatologia individual trata basicamente da morte da pessoa, da morte da pessoa, que é uma coisa individual. E o resto vai tudo para a escatologia geral, né? É bem fácil de entender isso. Vamos lá começar com escatologia individual. Morte física, tá? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha. Muita gente, ela se confunde, porque quando vê uma pessoa morrer, né? Ela pensa assim, poxa, a pessoa morreu, depois vai enterrar, depois a minhoca vai comer, aquilo vai acabar, vai sumir, pronto, a pessoa se foi. Irmãos, esse erro, ele é muito comum, você sabe por quê? Porque as pessoas confundem o corpo da pessoa com a alma dela. Confunde o corpo com a alma. Pensa como se fosse a mesma coisa.
mas não é a mesma coisa, meus irmãos. Não é a mesma coisa. Se você olhar, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz lá que o pó volte aonde? Volte à terra. E o espírito vai para onde? Vai para Deus, que o deu, né? É isso que diz a palavra de Deus. Quando Estevão estava sendo martirizado, não sei quem lembra disso aqui, Estevão começou a ser apedrejado, ele estava morrendo, e aí ele teve uma visão de Jesus, né, à destra do Pai, e falou: Senhor, recebe o meu espírito. Ele falou isso e o corpo dele continuou sendo apedrejado. Você entendeu? O corpo dele foi apedrejado, ele morreu ali, o corpo com certeza ficou sobre o solo ali, todo apedrejado, mas o espírito de Estevão não estava mais lá. O que foi que Estevão falou? Senhor, recebe o meu espírito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, corpo é uma coisa, espírito é outra coisa. Quando há a morte, ocorre uma separação. Uma separação. É por isso, irmãos, que quando a pessoa fala em morte, não pense em extinção, tá? Não pense em extinção, não pense em estar dormindo, não pense em nada disso. Você vai pensar em separação. Separação. Essa é a palavra-chave. Quando uma pessoa morre fisicamente, ocorre uma separação. O corpo dela vai para a terra e o espírito vai para Deus. Quando a gente lembra da passagem do ladrão na cruz, olha só, ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vocês lembram disso? Ele falou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que, se você olhasse para o ladrão da cruz, você ia ver que, no momento, ele morreu. Ele morreu. Ele estava lá na cruz e ele morreu. E naquele dia, tiraram o corpo do ladrão lá da cruz e provavelmente jogaram em alguma vala, né? Porque esse era o destino natural daqueles ladrões, assassinos que eram crucificados. Pegaram o corpo dele, tiraram da cruz, jogaram numa vala, passou o dia, passou outro dia, vários dias, aquele corpo deve ter apodrecido, não é? Isso que aconteceu com o corpo dele. Mas o que Jesus falou para ele? Olha, hoje estarás comigo no paraíso. Então, se o corpo do ladrão foi tirado da cruz e deteriorou, quem é que estaria com Jesus no paraíso, hein, meus irmãos? Quem? O espírito dele. O espírito do ladrão da cruz. Embora o corpo dele tenha se desintegrado, o espírito dele, naquele mesmo dia, estava gozando da companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos traz uma lição importante aqui, irmãos. Eu vou terminar aqui, a gente continua na próxima aula, mas isso traz uma lição importante, que é o seguinte: tem crente que tem medo de ser cremado, né? Ah, eu vou morrer, e aí estão querendo cremar meu corpo, mas eu não aceito de jeito nenhum, porque vai que no dia da ressurreição não dá para recuperar porque foi tudo queimado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, primeiro, o seu corpo vai deteriorar de qualquer jeito, sabia disso ou não? Vai deteriorar de qualquer jeito. Às vezes você tem a impressão que porque lá no velório a pessoa está com o corpo inteiro lá, né? Vai ficar daquele jeito para sempre. Não vai, meu irmão. Depois que o corpo for enterrado, depois de um tempo, ele vai decompor, vai deteriorar e vai sumir. Vai sumir. Primeiro ponto, isso, tá? Segundo ponto, na história da igreja, não foram poucos os mártires que foram queimados. Sabia disso ou não? Foram queimados. Não é que eles quiseram ser cremados, né? Ah, eu quero morrer cremado. Não. Eles foram queimados à força.
Entendeu? Eles foram mortos pela fogueira. Então pegaram os mártires, amarraram lá e botaram fogo. Não, Kleber, eu não acredito. Rapaz, vai pesquisar para você ver. Eles foram queimados, queimados. Dizem, inclusive, que lá no Jardim do Nero, né, havia vários corpos de crentes que eram queimados. E à noite dava para ver de longe a fogueira. Eu te pergunto, esses mártires que foram queimados, você acha que no dia da ressurreição eles não vão estar com a gente lá? Você acha que não vão estar com a gente? Você acha que as pessoas todas que já morreram e tiveram seus corpos, né, seus corpos decompostos, dissolvidos, né? Você acha que essas pessoas aí não vão estar com a gente lá no dia da ressurreição? Vão, meu irmão, sabe por quê? Porque a ressurreição vai ser um evento sobrenatural. Sobrenatural. Porque também, se não voltar para o mesmo corpo, isso não pode ser ressurreição. Você entendeu? Não pode ser ressurreição. Isso é uma coisa que Deus vai fazer acontecer. Né? Se falar assim, o meu corpo se perdeu, mas Deus vai arrumar um outro corpo, um outro tipo, não sei o que para mim. Não, meu irmão, não cai nessa não. Não cai nessa não. Se o espírito voltar para outro corpo, não é mais ressurreição, meu irmão. Aí já vira reencarnação. Você é espírito ou é crente, filho? Você é espírito ou é crente? Eu sou crente. Então não fala um negócio desse. Se o espírito voltar para outro corpo, não é mais ressurreição, é reencarnação. O espírito tem que voltar para o mesmo corpo. Para o mesmo corpo. Mas o corpo já deteriorou, Kleber. O corpo já entrou em decomposição. O corpo foi queimado. Não importa. Não importa. Deus vai fazer isso acontecer. Quando a gente estudar sobre ressurreição, a gente vai ver os detalhes. Mas eu já posso adiantar para os irmãos. Então fica com isso hoje, tá, meu irmão? A morte física é apenas um momento em que ocorre a separação do teu corpo do teu espírito. E aí o teu espírito, ele vai ter o mesmo destino do ladrão da cruz. Estar no paraíso com Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, então encerramos, só para os irmãos aí ficar com a agenda da Escola Bíblica Dominical para a gente, né? Encerramos, graças a Deus, louvamos ao nosso Deus que nós encerramos o livro de Apocalipse. Nós chegamos, lembrando que porque estamos tratando de escatologia, escato, né, a doutrina das últimas coisas, porque eu cheguei com Kleber? Porque tudo que nós vimos em Apocalipse também está relacionado com a doutrina das últimas coisas. Né? Como Kleber, já tive uma aula introdutória, a aula passada, já está gravada para os irmãos aí, quem quiser assistir, né, que mostra que o nosso futuro é Cristo. Tudo aponta para Cristo. Não tem como. Escatologia é Cristo. Nós vamos ver isso. E a gente vai ver que o crente do Antigo Testamento, ele olhava para frente. E o crente do Novo Testamento, o que ele faz? Ele tem um olhar para trás, porque tudo no Antigo Testamento se cumpre em Cristo, na primeira vinda. E agora nós temos um olhar para trás, que é essa primeira vinda, e nós também temos um olhar glorioso para frente, que é a segunda vinda de Cristo. Então, tudo que nós vamos ver daqui para frente é ter esse olhar equilibrado, porque todas as vezes que bate uma pandemia, bate uma peste, parece que toca um caos. Jesus está voltando, Jesus está às portas, aí o crente que não entende de escatologia fica dentro de casa trancafiado na sua santidade, como se ficar trancafiado e não fazer nada, ele está preparado para encontrar com Jesus. E a gente vê que não é por aí. Né? Jesus deixou muito bem claro que ele não tem onde reclinar a cabeça. Não é? As aves lá têm seu ninho, as raposas têm seu covil, e o Pai trabalha até agora, e a vida do crente é trabalhar, até o último momento mesmo, como o Kleber colocou, pela graça do Senhor. Então, eu acredito que ao longo desse tema da escatologia vai esclarecer muita coisa e trazer paz ao nosso coração. Então, quando os irmãos virem guerra, o que vai vir depois da Covid? Pode vir uma fome, pode vir uma outra desgraça, o mundo até vai ser isso. Mas uma coisa é certa, para nós como servo do Senhor, nós temos uma esperança com E maiúsculo, como Pedro diz, que ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, meus irmãos, a gente chora, a gente lamenta, a gente entristece, Deus colocou sentimentos dentro de nós, mas não há necessidade de estarmos desesperados, porque a escatologia vai mostrar que é um futuro glorioso para nós. Vai passar por muitas coisas? Vai
desde a igreja, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então eu acredito que se você acompanhar, meu irmão e minha irmã, essas aulas que virão pela frente vai ser muito esclarecedoras para os tempos que estamos vivendo e o tempo futuro. E como Jesus disse, o importante é viver esse presente. O futuro pertence ao Senhor e o futuro é Cristo. E é isso que a gente pensa e a gente deseja com a proposta da escatologia, trazer esperança ao coração dos irmãos. E quando vir os flagelos que Kleber falou, eu creio particularmente, acredito que os irmãos, que a Covid é um juízo parcial de Deus. Deus tem seus juízos parciais sobre a humanidade. É um despertamento, como diz Deus, não tem prazer na morte de ninguém. Então, quem não está acordado para esse momento, né, ele está acordando, ele está se preparando. Então, acredito que a escatologia vai nos ajudar muito a nos preparar para o futuro com mais amadurecimento. Então, essa é espero que vamos acompanhar aí, caminhar junto com essa temática que vai ser muito esclarecedora para nós. Então, essa é a minha palavra e eu deixo a palavra agora com o pastor Arley. Amém. A minha gratidão aí ao presbítero Kleber, ao presbítero Carlos, pela dedicação, pelo esmero com que se esforçaram para trazer esse ensino à igreja. Tenho certeza que o estudo da escatologia vai reforçar isso mais ainda. Obrigado, presbítero Kleber, Giovanni Carlos, Deus os abençoe de maneira rica e abundante. Acrescentou muito ao que eu já sabia, reforçou aquilo que a gente tinha de convicção e com certeza aí esclareceu muita coisa para muitos irmãos que desconheciam o tema. Muito obrigado. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã de domingo, nos preparando para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Renova a sua alegria no nosso coração e nos prepara para tudo que queremos te oferecer. Toma-nos nas tuas mãos, cuide de cada um que aqui está presente, cuide da tua igreja, cuide dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Que o amanhã pertença ao Senhor somente e que nós vivamos o dia de hoje na certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Deus. Nossa oração é de pura gratidão, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe, viu? Amém. Irmãos, lembrando aí da nossa EBD das nossas crianças às 16 horas, tenham todos aí um domingo muito abençoado, preparando-nos para a volta do Senhor cada dia, mas com uma alegria, como diz Paulo, alegrai-vos no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então todos tenham um domingo abençoado e que o Senhor nos prepare para logo mais estar adorando o nome dele. Graça e paz, e vamos estar juntos aí nessa caminhada dessa nova temática aí, irmãos, de escatologia, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito aos irmãos, vai trazer muita paz ao coração dos irmãos. Amém. Graça e paz a todos aí, um domingo abençoado a todos. Amém. Boa tarde a todos. Amém. Boa tarde, Amém. graças a paz a todos. Amém. Obrigado, Carlos. Nada. Amém. Bom domingo. Nada. Amém. Obrigado. Bom domingo a todos. Interromper a gravação, deixa eu interromper.